pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E a você que estará também junto conosco nesses estudos, nós te convidamos a orarmos conosco. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudo, agradecemos aos bons espíritos que nos orientam, nos intuem, e pedimos que nosso querido amigo Leon Denis, esse espírito que tanto contribuiu para a nossa compreensão da doutrina espírita, possa também nos intuir de alguma forma através dos estudos que estamos fazendo. Mais uma vez agradecemos pelo amparo, pela proteção, rogando a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa envolver todos os lares que estão aqui conectados conosco, nos amparando, nos intuindo e nos protegendo. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, do livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Nós estamos no capítulo 5º, a Gália. Falta pouco para a gente terminar esse capítulo. Talvez hoje a gente até encerre um pouquinho antes, porque falta bem pouquinho. Mas, só vou fazer aqui como que a gente fala? Um resuminho, A gente não costuma fazer isso não, mas como a gente vai ter um tempinho aqui, eu vou fazer esse resuminho. Então, a gente só lembra, que a Gália era uma região habitada por tribos celtas e aquitanas. Ela compreendia as atuais regiões, da França, Bélgica, os Países Baixos, grande parte da Suíça, norte da Itália, a Alemanha, ao oeste do rio Reno. E nesse capítulo, Leon Denis está trazendo muito para a gente a questão dos druidas, que eram essas pessoas que, de acordo com o que a gente foi estudando aqui, na semana passada, eles eram encarregados do aconselhamento, do ensino, das orientações jurídicas e também filosóficas dentro da sociedade celta, Então, eles eram conhecidos como aquele que tem o conhecimento do carvalho, Ou seja, o carvalho é aquele que possui o saber de todas as árvores, então eles tinham um conhecimento muito profundo. E aí a gente está estudando mais um pouquinho sobre eles, Então, vou dar continuidade aqui, tá? Então, nós paramos aqui no meu livro, a página 52. O parágrafo começa assim. Segundo as tríades, a alma gera-se no seio do abismo, anófilo. Aí reveste as formas rudimentares da vida. Só adquire a consciência e a liberdade depois de ter estado por muito tempo imersa nos baixos instintos. Eis o que a tal respeito diz o cântico do bardo Taliesin, célebre em toda a Gália. Existindo desde toda a antiguidade, no meio dos vastos oceanos, não nasci de um pai e de uma mãe, mas das formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto das florestas, das flores das montanhas. Brinquei à noite, dormi pela aurora. Fui víbora no lago, águia nas nuvens, lince nas selvas. Depois, eleito por... eu não sei muito bem como que pronuncia aqui, parece que é Guion, que está entre aspas aqui, espírito divino. Pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Bastante tempo decorreu e depois fui pastor. Vaguei longamente pela terra antes de me tornar hábil na ciência. Enfim, brilhei entre os chefes superiores.
revestido dos hábitos sagrados, empunhei a taça dos sacrifícios, vivi em 100 mundos, agitei-me em 100 ciclos. Então, Olha aqui... só, Rosimar. Pode falar. Não, pode falar. Você já vai dar uma paradinha? Não? Não. Você ia dar uma paradinha. Pode falar. Porque aqui a gente já vê que naquele tempo ele já tinha toda a noção que ele já tinha feito estágios em vários reinos, né? No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e depois ele virou um espírito, vamos dizer assim, um espírito divino, realmente criado por Deus. Olha que interessante, né? Eles falavam isso, aí eu fico imaginando a difícil compreensão naquela época. Se alguém, né, tivesse falado comigo antes de eu conhecer o Espiritismo, eu não ia entender nada do que está sendo falado aqui, que a gente leu aqui agora, que o Leon Denis trouxe para a gente. Mas na hora que eu comecei a ler, né, para a gente fazer o estudo, eu falei, gente, olha aí, os estágios, né? São os estágios que a gente passa, que a gente sabe que a gente veio do fluido cósmico universal, né? E a gente passou por todos os reinos que nós já estudamos em outros grupos, né? A respeito dessa evolução nos reinos, esses estágios que a gente faz até a gente chegar ao espírito. É bom você comentar isso, né? Eu vou deixar para comentar mais à frente um pouquinho também algumas coisas. Mas eu ia só falar que antes, né? Porque é um canto do bardo, aí ele tem um nome, né? Que é Taliesin. Eu não sei se eu pronuncio certo essas palavras, eu peço até desculpas aí, né? Mas aí só lembrando aqui que os bardos eram os contadores de história profissional, né? Então, esse trecho aqui que você trouxe, que você explicou agora, né? É desse contador de histórias, né? É desse profissional, criador de versos e por aí vai, né? E eu vou ler mais um pouquinho aqui, então, que aí depois eu comento isso também que você comentou, que foi muito importante você ter trazido isso, né? Então, aí Leon Denis vai continuar aqui agora, né? A alma, em sua peregrinação imensa, diziam os druidas, percorre 3 círculos, aos quais correspondem 3 estados sucessivos. No Anolfo, sobre o jugo da matéria, é o período animal. Penetra depois no Abred, círculo das migrações que povoam os mundos de expiações e de provas. A Terra é um desses mundos, e a alma se encarna bastantes vezes em sua superfície. À custa de uma luta incessante, desprende-se das influências corpóreas e deixa os círculos das encarnações para atingir o Infit, que é aquela palavra que eu falei que eu não sabia pronunciar ali em cima, né? Que é quando esse bardo colocou entre parênteses aqui, espírito divino, né? Então, é o círculo dos mundos venturosos ou da felicidade. Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade. Ainda mais acima, se desenrolam as profundezas de Selgant, círculo do infinito que encerra todos os outros e que só pertence a Deus. Longe de se aproximar do panteísmo, como a maior parte das doutrinas orientais, o druidismo afasta-se dele por uma concepção inteiramente diferente sobre a divindade. A sua concepção sobre a vida também não é menos notável. Segundo as tríades, nenhum ser é joguete da fatalidade, nem favorito de uma graça caprichosa, visto preparar e edificar por si próprio os seus destinos. O seu alvo não é a pesquisa de satisfação efêmera, mas sim a elevação pelo sacrifício e pelo dever cumprido.
A existência é um campo de batalha onde o braço conquista seus postos. Tal doutrina exaltava as qualidades heróicas e depurava os costumes. Estava tão longe das puerilidades místicas quanto da avidez ilusória da teoria do nada. Entretanto, parece ter se afastado da verdade em certo ponto. Foi quando estabeleceu que a alma culpada, perseverando no mal, pode perder o fruto de seus trabalhos e recair nos graus inferiores da vida, donde lhe será necessário começar sua longa e dolorosa ascensão. Mas ajuntam as tríades, a perda da memória lhe permite recomeçar a luta, sem ter por obstáculos o remorso e as irritações do passado. No Guilfit, recupera com todas as recordações a unidade de sua vida, reata os fragmentos, espaços pela sucessão dos tempos. Então, vou dar uma paradinha aqui, né, que aí a gente comenta mais um pouco. E é interessante, né? Primeiro isso que você disse, né? Na doutrina espírita, as coisas elas ficam um pouco mais claras para a gente, né? E quando você falou assim, isso aqui que esse bardo trouxe era muito difícil de compreender, e hoje em dia talvez a gente tenha uma compreensão melhor. Eu nem sei, sabe, Ricardo, se a gente consegue compreender isso da forma como é de verdade, né? Porque aí o que a gente precisa depreender aqui? Eu vejo duas coisas um pouquinho diferentes, mas que no final vão fechar no mesmo, vão caminhar para o mesmo fim, né? Que é a nossa evolução. Então, a primeira coisa é isso que você trouxe, que você conseguiu perceber nesse texto aqui, desse cântico bardo, a evolução do princípio inteligente, né? Porque quem estagia não é o espírito, né? Quem estagia nesses mundos somos nós, ainda princípio inteligente. Então, tem um ser primordial que vai chegar nesse ser que é um elemento diferente no universo, que é o espírito, né? Então, nós somos criados simples e ignorantes. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? E a partir dessa criação, a gente vai estagiando como princípio inteligente nos vários estágios, né, possíveis. Então, é uma possibilidade da gente ir analisando isso, né, da forma como eles estão descrevendo, né. Então, quando a gente fala de natureza, nós temos em nós tudo que está na natureza. Por quê? Porque nós já estagiamos. Então, não tem nada que nós já estagiamos nesses vários momentos, né? No mineral, no vegetal, no animal, até que a gente tivesse a condição de receber esse corpo. E aí é o elemento espiritual que está aqui, não é mais o princípio espiritual, né? O princípio espiritual estagia para que a gente consiga vivenciar essa experiência humana, né? Então, a gente vai para esse percurso evolutivo. É bacana isso, né? Igual a gente tem um princípio vital, né? O princípio vital é o que dá início à vida. E aí tem o fluido vital que participa disso, né? Então, a gente tem um princípio espiritual e tem o espírito, né? Que é vamos dizer assim, o que coroa isso tudo, né? O que vai estar ali no final aí desse início de estágio evolutivo, né? Porque estagiar nos mundos, estagiar nessas várias dimensões, né? É o início de tudo.
nós estamos na ponta do iceberg, né? Ô, Rosmar, é interessante, né, que isso tudo que você está falando, o Leon Denis vem trazendo para a gente. O que eu penso? Eu penso assim, o Kardec veio facilitar para a gente aquilo que eu li aqui agora e compreendi. Mas aí, eles lá naquela época não tinham Kardec, não tinha uma explicação igual Kardec, que foi uma coisa assim, né? Agora que eu aprendi isso, né? Que eu sabia que o Kardec foi um druida, mas eu não li sobre o druida. Então, eu estou aprendendo agora com o Leon Denis. Então, o Leon Denis está passando para a gente aquilo que os druidas pensavam, filosofavam, vamos dizer assim, na época. E o Kardec, como ele foi um druida, numa das encarnações dele, ele era a pessoa perfeita, era o espírito perfeito, que já tinha todos os conhecimentos para trazer isso para a gente, para facilitar a nossa compreensão. De tudo que você leu, por exemplo, né, nesse parágrafo que a gente começa assim, a alma, em sua peregrinação imensa, diziam os druidas, né? Isso aqui é evolução do espírito. Eles já estão mostrando que a gente evolui, que a gente ia evoluir, ia passar para mundos, que a Terra já era um planeta de provas e expiações. Eles tinham todo esse conhecimento. Mas o povo não teve o Kardec para codificar a doutrina espírita, essa filosofia ética moral, para ele poder compreender. Então, quando eu falo que a gente compreende, eu falo que a gente compreende isso que o Leon Denis está falando para a gente, que ele está trazendo para a gente. Mas que eu compreendo realmente o que está dizendo, essa coisa tão profunda deles lá, eu vou demorar bastante, né? E mais à frente, eles já falam aqui da lei de causa e efeito, né? Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade, ainda acima se desenrolam as profundezas de seu GAN, círculo do infinito, que encerra todos os outros e que só pertence a Deus, né? Que a gente vai chegar, é a evolução. Longe de se aproximar do panteísmo, como a maior parte das doutrinas orientais. O druidismo afasta-se dele na concepção diferente sobre Deus, né? Que Deus é único. Então, ele vem. Segundo as tríades, nenhum ser é joguete da fatalidade. Né? Você não vem predestinado a alguma coisa, você vem para aprender. Então, eu estou falando aqui da lei de causa e efeito, é o que eu estou entendendo aqui. Vai depender do que você faz na hora que você está aqui. Olha que bacana, né? Que interessante, vamos dizer assim. Eles já falavam isso tudo, eles já tinham certeza disso. É muito tempo atrás, né? Porque isso aí, esses conhecimentos, igual a gente está estudando, né? Eles são milenares, não tem um mistério que foi descortinado e, de repente, a civilização... Não, isso é desde sempre, né? Desde sempre a gente tem esse conhecimento da lei de reencarnação, das vidas, dos mundos habitados. Então, assim, cada uma civilização foi captando isso e foi transformando para as suas realidades. Mas não é uma novidade, né? A gente vai vendo que isso é milenar, esse conhecimento é milenar, né? E só que cada um, eu acho que é bacana a gente pensar na evolução também do saber, né? Então, às vezes, num primeiro momento, se depreende uma coisa, depois vai tendo outras percepções, é aquilo que a gente conversa de vez em quando, né? Quando a gente fala, mas eu não estou conseguindo entender isso aqui, mas tem coisa que a gente não vai entender de primeira. Então, aí a gente vai depreender o que der para a gente depreender. Aí passaram-se uns meses, a gente lê de novo, estuda de novo. Agora eu já estou tendo uma outra percepção. 2, 3 anos a gente vai ler de novo.
nossa, agora, para às vezes no final de uma encarnação, de falar, agora entendi, o que essa lição aqui estava querendo me dizer, né? Então, é mais ou menos assim, eu estou simplificando para falar de uma encarnação, mas a evolução, ela é assim, né? Alguns, em algum momento, vão compreender rápido. A gente hoje estava conversando sobre o amor, né? Para alguns não tem mistério nenhum. Vamos pensar, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, vê se eles tinham dúvida do que era o amor, não tinha dúvida nenhuma. Agora, vai falar com a Rosimar. É uma confusão danada, porque a gente acha que amor é uma coisa... Não tem mistério para eles. Então, assim, é pensar nos graus evolutivos e pensar que cada um vai ter uma compreensão das coisas de uma forma num determinado momento. E aí, logo em seguida, né, ao que esse canto do bardo disse aqui, Leon Denis complementa dizendo que os druidas também entendiam que essa evolução não se dá só nesse princípio inteligente, mas também depois como espíritos. Então, nós vamos passar por vários mundos e várias encarnações e reencarnações, para que a gente possa consolidar o aprendizado, né? Então, às vezes, quando a gente passa por esses processos evolutivos do princípio, como princípio inteligente, é para que a gente automatize o instinto, a gente automatize algumas coisas que são fundamentais para a gente sobreviver aqui no corpo humano. Então, o nosso coração, ele não precisa toda hora a gente ficar lembrando, olha, tem que pulsar, tem que pulsar. A gente não precisa ficar falando toda hora, tem que respirar, tem que respirar. Isso ficou automatizado através desses estágios que a gente foi tendo. E aí, quando a gente chega nesses outros mundos, né, que ele cita aqui o mundo de expiações e provas, como ele fala até aqui, né, o círculo das migrações que povoam os mundos de expiações e provas, né? E a Terra é um desses mundos, mas eu digo assim, a gente começa já esse estágio lá nos mundos primitivos, né? Aqui, o que vai diferenciar? É que nos mundos primitivos a gente ainda não tinha o livre-arbítrio pleno, porque Deus levava muito em conta a nossa falta de inteligência. A gente ainda estava consolidando ainda a inteligência, a razão. Agora não, agora a gente já sabe. Desde sempre a gente soube o que é o bem e o que é o mal. Mas o nosso livre-arbítrio agora, ele é muito mais pleno, porque agora a gente tem certeza do que a gente está fazendo, né? Então, a gente responde mais pelos nossos atos, né? Então, é interessante isso aqui, né? E foi bacana você trazer isso, né? Nenhum ser é joguete da fatalidade. Qual que é a fatalidade a qual nós estamos destinados? Se a gente pudesse dizer assim, a evolução, né? Qual que é a fatalidade de uma criança? Pensando em fatalidade nesse sentido, né? Não é de fatalidade de algo ruim que acontece, né? Mas fatalidade é destinação. Qual que é a fatalidade de ser criança? Se tornar adulto, né? Se você não tiver nenhum compromisso e a sua existência tiver que terminar ali na infância, chegar na fase adulta. Essa é a fatalidade, né, de ser criança. A fatalidade de sermos, de passarmos por essas experiências é evoluirmos, né? Agora, é importante também falar aqui, saindo um pouquinho do estudo aqui, essa questão eu já tenho bastante tempo de espiritismo. E nesse tempo todo, eu estudei, né? Estudei vários livros, estudei o livro dos espíritos,
e várias obras subsidiárias, mas nunca estudei Leon Denis. Então, eu nunca vi o Espiritismo dessa forma que eu estou vendo agora, a partir da fundação do Centro Espírita Virtual, né? O Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós começamos a aprofundar mais nos estudos. Então, a minha visão da doutrina espírita agora é totalmente diferente. Parece que eu estou indo na essência, porque antes eu estudava, eu pensava que era Kardec para frente, espiritismo era Kardec. Muita gente fala, por exemplo, espiritismo é Kardec só. Quem estiver estudando outra coisa não é espiritismo. É outra religião que, né, sempre falaram isso para a gente. Então, o espiritismo é só Kardec. Ok. Mas isso que o Leon Denis está trazendo agora para mim, para nós, né? Não sei, você, é uma coisa muito profunda. É uma coisa que agora eu estou compreendendo. Não é simples, igual eu pensava, não. É muito mais. É uma coisa muito mais. É uma grandeza, né? Então, nos nossos estudos, né, agora que nós estamos começando com esse livro aqui, indo mais além, com esse Depois da Morte, que os outros não foram tão complexos, vamos dizer assim, para a gente pensar mais, para a gente... Então, foram mais leves. Esse aqui você tem que ficar mais ligado para você entender, e ele traz muita coisa para a gente. Então, a importância dos estudos, mas não é só do Pentateuco. O Espiritismo está muito mais atrás. Nós estamos falando de Espiritismo porque o Kardec deu esse nome, né? Já esses pensamentos, essa essência, de muito tempo, é de muito tempo. Então, é bom a gente saber essas coisas, para não achar que a gente é dono da verdade do Kardec para cá. Não é bem assim, não. Isso já era falado, já era filosofado, isso já era analisado, né? Pensado há muito tempo. Então, não é uma novidade. A novidade foi colocar para a gente mais claro, mais tranquilo de entender, igual o Kardec fez, igual o Kardec codificou, né? E os outros que vieram para ajudar, né? Igual o Chico Xavier, né? Muitos outros aí, o Leon Denis, que está trazendo isso tudo para a gente aqui, né? Foi da época do Kardec, né? Ele conheceu Kardec. Então, isso para mim, eu tinha que falar para a gente, para entender o que eu penso dos estudos. Né? Eu acho que devia ser mais divulgado. Vamos estudar Leon Denis, a gente fica muito numa coisa só. Não, tem que estudar a codificação, vamos estudar a primeira codificação. Não, mas peraí, você não sabe de nada ainda, você não sabe nada. Você não sabe nada dessa doutrina, dessa, né? Essa ética, essa moral, essa coisa do espírito, né? Eu acho que para a gente é importante começar por Kardec, sabe? Eu sempre discordo um pouquinho disso de você, assim, não, né? Mas não saber dessas outras coisas que o Leon Denis está trazendo aqui. Não é ficar só no Kardec, você tem que buscar mais lá, você tem que buscar... A gente não busca a raiz das palavras, às vezes a gente vê uma palavra, a gente busca lá a raiz, a gente vai lá no fundo, para saber por que aquela palavra existe. Né? Isso. Aí a gente... Eu já sabia que o Kardec tinha sido um druida, mas eu não sabia o que era um druida. Agora que eu vim buscar. É a questão, assim, do que a gente prioriza também, sabe, Ricardo? Eu acho que tem a ver com isso. Talvez para você não tivesse tanta importância, né? E às vezes, na própria leitura sobre Kardec, a gente vai buscando essas informações, né? E eu estou dizendo isso porque é uma questão também de afinidade, né? Que a gente vai construindo. Então, por exemplo, tem grupos que têm afinidade com os estudos da Joana de Ângeles, tem outros que têm afinidade com
Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou citando isso aqui porque, às vezes, para quem não conhece a doutrina espírita, essas são obras subsidiárias, né? Então, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Leon Denis, apesar que eu considero o Leon Denis uma obra subsidiária, mas muito complementar a Kardec, sabe? Eu tenho isso comigo, você sabe que eu sempre gostei de Leon Denis, né? Eu sempre falava isso, e sempre gostei muito da forma como ele estuda e como ele traz para a gente os ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, ele teve uma oportunidade também muito grande, porque Kardec, se a gente for pensar, né? Kardec teve pouquíssimo tempo para fazer a obra grandiosa que ele fez. A gente vai passar muitas encarnações e a gente não vai ter como agradecer Kardec, né? Por isso que eu acho assim, eu sou muito favorável que a gente comece por Kardec, mesmo achando difícil, mesmo achando chato, mesmo achando que está batendo na mesma tecla, eu sou sempre favorável. Então, a nossa casa espírita começou estudando as obras de Kardec, né? Então, nós temos um grupo de estudos nas segundas-feiras, às 20 horas, que a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Fica aí até um convite para quem quiser estudar com a gente. Esse grupo não vai para o canal do YouTube, né? É um grupo que a gente faz numa sala, né? Fechada, mas aberto para todo mundo que quiser participar. Por quê? Porque se a gente não conhecer essa base, não adianta, a gente vai ficar ainda um pouco, vamos falar assim, não sei como que está sendo para você, né? Mas, por exemplo, eu só estou tendo facilidade, entre aspas, né? Porque Leon Denis também não é tão fácil assim, mas é uma linguagem muito acessível. Mas eu só estou conseguindo compreender isso tudo que ele está dizendo aqui, porque eu já me debrucei bastante sobre os estudos das obras de Allan Kardec. Senão, estaria sendo uma novidade para mim muito grande e muitas coisas que ele fala aqui passariam batida e eu não conseguiria entender o que ele estava falando, né? Então, eu assim, acho que é interessante isso que você está dizendo, mas eu acho assim, a gente tem que fazer o caminho que eu considero, né? Que eu acho que a gente tem que fazer, não. Para mim, é importante fazer esse percurso. Estudar bastante Kardec, né? Para quem quiser ler a obra de Kardec. Em um ano a gente consegue ler os 5 livros, pelo menos. Os 5 livros da codificação, né? Quem quiser ler todo ano, e sem muito esforço, tá, gente? A gente lê 5 páginas por dia, com disciplina, compromisso. Em um ano a gente lê a obra toda. Só ler não é suficiente, mas já é um passo grande. Imagina, 5 anos você lendo a mesma coisa, você acaba absorvendo muita coisa, né? O ideal é a gente fazer igual aqui, um grupo de estudos. E aí depois a gente vai encontrando essas afinidades, né? Em que eu quero me aprofundar na obra de Kardec? Aí a gente vai para as subsidiárias, né? Por quê? Igual eu estava dizendo, Kardec teve pouco tempo para fazer essa coisa maravilhosa que ele fez para a gente. Ele deixou tudo mastigadinho para a gente. Aí a gente vem em Leon Denis e vai se debruçar. Leon Denis teve mais tempo para escrever, para trazer a parte filosófica. Então, Leon Denis vai falar das artes, qual que é a importância das artes para nós espíritos imortais que somos. Então, é muita coisa bacana que ele foi complementando depois que Kardec não teve tempo. Ele teve que ir escolhendo, né? Então, ele escolheu o que era primordial. A base a gente tem em Kardec, de tudo que a gente precisa conhecer. E aí, depois a gente vem para essas outras obras, né? E aí, só para encerrar aqui, antes de eu fazer a leitura do restante, né, que falta muito pouquinho agora, o Leon Denis, ele ainda vai dizer o seguinte, olha, que essa crença dos druidas só tinha uma coisa que distanciava, né, daquilo que a gente depreende hoje em dia, que é a nossa crença, né? Então, ele fala assim, olha,
parece ter se afastado da verdade em certo ponto. Foi quando estabeleceu que a alma culpada, perseverando no mal, pode perder o fruto dos seus trabalhos. Então, aqui é um ponto que diverge da doutrina espírita, né? E por quê? Porque a gente acredita na misericórdia de Deus, né? A gente acredita que não é porque a gente errou que está tudo perdido, que a gente vai ter que voltar a ser um princípio inteligente. Não é isso, né? A gente vai ter que voltar lá nos animais, nada disso, né? A gente acredita que a partir de cada reencarnação a gente tem chance de se reaver com os nossos erros, né? Então não tem nada perdido, mas também ninguém vai salvar ninguém. Não tem essa ideia de salvação e nem de iluminação como é para as crenças do Oriente, né? Nós temos a ideia da evolução. Então, deixar isso claro, né? E aí ele vai falar também da perda da memória, que é o que a gente acredita, né? Isso é uma bênção. A gente perder momentaneamente essa memória do que a gente fez de mal, de como é que foram as outras encarnações, possibilita a gente a começar e a reestruturar, né? Então, eu vou ler aqui, tá, Ricardo? Para a gente encerrar, eu vou caminhar aqui. Só complementando aí, os espíritos falaram para Kardec que o espírito não retrograda, né? Você falou aí que a gente não volta a ser mineral, coisa e tal, tem uma questão do Livro dos Espíritos que ele informa a Kardec isto, né? Uhum. Pode. Então, eu vou continuar aqui. Os druidas possuíam conhecimento cosmológicos muito extensos, ou seja, ele sabia das leis do universo e o que rege o universo, olha só. Sabiam que o nosso planeta rola no espaço, levado em seu curso ao redor do Sol. É o que ressalta deste outro canto de Taliesin, chamado o Cântico do Mundo. Perguntarei aos bardos, e por que os bardos não responderão? Perguntarei o que sustenta o mundo, porque privado de apoio, este globo não se desloca. Que lhe poderia servir de apoio? Grande viajor é o mundo, correndo sempre e sem repouso, nunca se desvia da sua linha, e quão admirável é a forma dessa órbita para que jamais se escape dela. O próprio César, tão pouco versado nessas matérias, diz-nos que os druidas ensinavam muitas coisas sobre a forma e a dimensão da Terra, sobre o movimento dos astros, sobre as montanhas e os vales da Lua. Dizem que o universo eterno e imutável em seu conjunto se transforma incessantemente em suas partes, que a vida o anima por uma circulação infinita e espalha-se por todos os pontos, desprovidos dos meios de observação de que dispõe a ciência moderna, pergunta-se: onde foram os gauleses aprender tais noções? Os druidas comunicavam-se com o mundo invisível. 1000 testemunhas o atestam. Nos recintos de pedra evocam os mortos. As druidezas e os bardos proferiam oráculos. Vários autores referem que Vercingetorix, nossa senhora, que nome, entretinha-se debaixo das ramagens sombrias dos bosques com as almas dos heróis mortos em serviço da pátria. Antes de levar a Gália contra César, foi para a ilha de Sem, a antiga residência das druidezas, e aí, ao esfuziar dos raios, apareceu-lhe um gênio que predisse sua derrota e seu martírio. Eu falei assim, nossa, que nome difícil de pronunciar, tá? Não tem nada aqui contra o nome, não. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No dia 1º de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação onde os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos.
No entender deles, os bosques e as charnecas eram povoados por espíritos errantes. Os dus e os coringans eram almas à procura de novas encarnações. O ensino dos druidas adaptava-se na ordem política social a instituições conforme a justiça. Os gauleses, sabendo que eram animados por um mesmo princípio, chamados todos ao mesmo destino, sentiam-se iguais e livres. Em cada república gaulesa, os chefes eram oportunamente eleitos pelo povo reunido. A lei céltica punia, com o suplício do fogo, os ambiciosos e os pretendentes à coroa. As mulheres tomavam parte dos conselhos, exerciam funções sacerdotais, eram videntes e profetisas. Dispunham de si mesmas e escolhiam seus esposos. A propriedade era coletiva, pertencendo todo o território à república. Por forma alguma, era entre eles reconhecido o direito hereditário. A eleição decidia tudo. A longa ocupação romana, depois da invasão dos francos e a introdução do feudalismo, fizeram esquecer essas verdadeiras tradições nacionais. Mas também veio o dia em que o velho sangue gaulês se agitou nas veias do povo. Em seu torvelinho, a revolução derrocou essas duas importações estrangeiras, a teocracia de Roma e a monarquia implantada pelos francos. A velha Gália encontrou-se inteira na França de 1789. Uma coisa capital faltava-lhe, entretanto, a ideia da solidariedade. O druidismo fortificava nas almas o sentimento do direito e da liberdade, mas se os gauleses se sabiam iguais, nem por isso se sentiam bastante irmãos. Daí, essa falta de unidade que perdeu a Gália. Curvada sob uma opressão de 20 séculos, purificada pela desgraça, esclarecida por luzes novas, tornou-se por excelência a noção una, indivisível. A lei da caridade e do amor, a melhor que o cristianismo lhe fez conhecer, veio completar o ensino dos druidas e formar uma síntese filosófica e moral cheia de grandeza. Do seio da Idade Média, como uma ressurreição do espírito da Gália, ergue-se uma figura brilhante. Desde os primeiros séculos da nossa... deixa eu ler de novo. Desde os primeiros séculos da nossa era, Joana d'Arc fora anunciada por uma profecia do bardo, vou falar aqui o nome dele que a gente conhece, né? Merlin. É debaixo do carvalho das fadas, perto da mesa de pedra, que ela ouve muitas vozes, suas vozes. É cristã piedosa, mas acima da igreja terrestre coloca a igreja eterna, a do alto, a única que se submete em todas as coisas. Nenhum testemunho da intervenção dos espíritos na vida dos povos é comparável à história tocante da Virgem de Dom Remy. Em fins do século XV, agonizava a França sob o jugo férreo dos ingleses. Com o auxílio de uma jovem, uma criança de 18 anos, as potências invisíveis reanimam um povo desmoralizado, despertam o patriotismo extinto, inflamam a resistência e salvam a França da morte. Joana jamais procedeu sem consultar suas vozes, e quer nos campos de batalha, quer perante os juízes, elas sempre lhe inspiraram palavras e atos sublimes. Um só momento, na prisão em Rouen, essas vozes parecem abandoná-la. Foi então que, acabrunhada pelo sofrimento, consentiu em abjurar. Desde que os espíritos se afastam, torna-se mulher, fraquejada, submete-se. Depois, as vozes fazem-se ouvir de novo, e então ela levanta logo a cabeça diante dos juízes. A voz me disse que era traição abjurar.
A verdade é que Deus me enviou. O que fiz está bem feito. Sagrada pelos seus martírios dolorosos, Joana tornou-se um exemplo sublime de sacrifício, um objeto de admiração, um profundo ensino para todos os homens. É uma aula de história, né? Leon Denis é a filosofia debruçada sobre uma aula de história, né? É até difícil da gente comentar alguma coisa, né? Então, ele está trazendo aqui a verdade que sempre existiu, a comunicação com os mortos. Não tem outra, a verdade é essa, né? E aí, o que ele vai dizendo, né? Faltava ainda alguma coisa para completar esse povo da Gália, né? Que era aprender essa lei de solidariedade. Então, assim, a gente vai verificando, né, que em todos os ensinamentos grandiosos sobre as verdades eternas, falta sempre um ponto basilar, né, que só o Cristo ele pode trazer como aquilo que une todas as pontas de uma mesma estrela, proporcionando a luz do mundo que resplandece, né? Então, assim, de todos os ensinamentos, sempre faltava uma ponta, né? Sempre faltava um elo, sempre faltava uma pecinha do quebra-cabeça, né? E quando a gente descobre que essa peça é Jesus, não tem mais como se equivocar nessa caminhada, né? E aí a gente, só vou encerrar minha fala aqui dizendo o seguinte, né? Quem que foi Joana d'Arc, né? Ela foi uma camponesa que teve participação relevante, se não primordial, na Guerra dos 100 Anos, né? Então, foi a guerra entre a Inglaterra e a França, que aconteceu de 1337 a 1453. Então, foi julgada e condenada a morrer na fogueira por bruxaria aos 19 anos, né? E é bonito esse trecho que Leon Denis traz, né? Que por um instante ela deixou de ouvir as vozes. E quando ela deixa de ouvir as vozes, ela pensa com aquele medo humano que nós temos, né? Ela volta a se tornar extremamente tocada pelo humano que existe em nós, né? Que é essa influência da matéria. E aí, de repente, ela começa de novo a ouvir essas vozes e ela fala, não, as vozes estão aqui sim me dizendo o que é para ser feito, né? Então, a história dela é lindíssima, né? É um caminho aqui pela história da humanidade, né? Nossa Senhora, é muito bonito isso aqui. Por algum momento ela ficou vulnerável. E ela perdeu até aquilo que ela acreditava. De repente voltou, ela viu que ela poderia cometer um equívoco, não? Aí ela não abjurou, né? Muito bacana. E nem aquilo que ela acreditava, né? Porque ela sabia, né? Ela sabia. E foi bacana você falar isso, sabe? A gente tem que se observar, né, Ricardo? Quando é que a gente está se tornando vulnerável na nossa existência com relação à nossa essência divina, sabe? Olhar para essa vulnerabilidade, em que momento da minha existência eu estou me perdendo nas coisas da matéria e me tornando vulnerável por causa disso, né? Foi bom você trazer isso. Porque a gente nunca ouviu, eu nunca tinha ouvido falar isso, que ela quase não abjurou, entendeu? Ou melhor, abjurou, né? Falou que não acreditava em nada e coisa e tal. Para mim, sempre ela foi ali firmona, ela vacilou, né? Ela deu um vacilo ali porque ela perdeu a conexão naquele momento. Interessante. Como sempre, Leon Denis, como sempre. É verdade. Mas eu acho que é um convite, né? Sempre, eu acho que Leon Denis, começando por Kardec, né?
é um convite sempre para a gente refletir como é que está a nossa caminhada aqui, né? A nossa caminhada evolutiva, né? Então, assim, é um convite mesmo para a gente olhar para a gente e para as nossas atitudes e para os nossos comportamentos, né? Então, assim, cada uma dessas frases que a gente vai vendo, né? É para a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Esses espíritos, seja Joana d'Arc, né? Seja Leon Denis, sejam eles quais forem, né? Joana de Cusa, cumpriram a missão deles. Então, isso que está aqui escrito em todas as obras, né? Que a gente vai lendo, são simplesmente relatos para dizerem para a gente: olhem a caminhada de vocês. E às vezes a gente começa os estudos e começa a achar que eles estão fazendo isso aqui para a gente avaliar, né, se eles agiram certo ou errado. Eles já cumpriram a etapa deles, eles já fizeram o que eles tinham que fazer, já está feito. Equivocando-se ou acertando, já está feito. Eles só fazem isso por amor a nós. Então, lembrando daquela escada de Jacó, né? Que a gente pensa em evolução, né? Que lá no topo estão os espíritos evoluídos, menos evoluídos, e eu estou aqui embaixo, né? No topo, na base da escada, né? Então, são esses espíritos que trazem esses relatos, são esses que estão aqui no topo falando assim: Rosimar, tem jeito, mas não faz isso que eu fiz, porque vai ter uma caminhada mais difícil. Ou então, aprenda com isso que eu fiz, porque vai ficar mais fácil. Não se perca só nas coisas da matéria, né? Esses relatos são doação de amor o tempo todo para a gente. Não são relatos para que a gente possa ficar aqui, né? Como deuses no Olimpo, né, olhando e falando assim: o quê? Joana d'Arc? Nossa, mas ela foi fraca, se perdeu aqui. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Ela só está dizendo aqui: fiquem atentos para não se perderem da essência divina e, por conta de apego à matéria, abrirem mão de coisas que são essenciais, né? Então, é bacana isso, né? Perfeito, perfeito. Nós vamos... Isso aí. Terminamos o capítulo, né? Terminamos. Acho que deu para a gente comentar tudo, né? Se tiver ficado alguma dúvida aí para quem está acompanhando aí os estudos, deixa aí no chat que a gente vai respondendo, né? Ou se quiserem que a gente volte em algum tema também, pode deixar aí que a gente volta com a maior alegria, né? Só uma última coisa que eu queria trazer aqui, Ricardo, que ele fala assim: olha, a comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. Então, olha só, mais uma informação importante, né? No dia 1º de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Olha aqui que bacana. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação, onde os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos. Olha que legal. Em casa, eles honravam aqueles que não estavam mais presentes em corpo, né? Então, a gente começou uma comemoração e fomos deturpando, né? Até chegar a acreditar que a homenagem que a gente pode fazer pelos nossos entes queridos que partiram é estarmos nos cemitérios, né? Eu falo isso com todo respeito. Para quem gosta de ir ao cemitério, não tem problema. Não vai causar mal nenhum para ninguém,
nada disso, né? Só estou dizendo que o movimento inicial de quem iniciou essa comemoração era de, dentro dos seus próprios lares, se conectarem de alguma forma com esses entes queridos. Acredito que seja através de orações, né? Que é a forma que a gente tem mais seguro de se conectar com o mundo espiritual, né? Então, assim, é bom a gente lembrar disso também, né? Porque a gente vai deturpando tudo, e depois a gente não sabe nem por que a gente faz certos movimentos, né? Por que será que eu vou no cemitério, né? No dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente chama dia de finados, né? Por uma crença, se eu não me engano, do próprio catolicismo, né? E a gente precisa saber, né? Que teve um início isso, né? Qual que era o para que fazer isso, né? Então, é bacana, né? Queria só lembrar isso, que passou batido aqui. É isso aí. Então, podemos encerrar? Sim. Então, eu vou fazer a prece. E quem quiser, né, pode colocar no chat do YouTube, né, Rosimar? Se quiser saber ou fazer alguma pergunta para a gente, é só colocar no chat do YouTube. É isso Se aí. quiser alguma informação da nossa casa, pode colocar. A gente coloca geralmente aqui o nosso Instagram, né? Para quem quiser entrar lá, arroba as iniciais que estão aí do lado dos nossos nomes, né? CEVFMN. Isso para acessar o Instagram. Mas nesse próprio canal que você está ouvindo esse estudo, tem um chat, você pode escrever ali. Queria mais informações sobre a casa, horário de grupo de estudos, da mocidade, das atividades, a gente passa tudo direitinho. É verdade. A gente também tem um WhatsApp que a gente recebe mensagem, né, Rosimar? Sim. Pois a gente poderia colocar ele na tela, mais para frente aí, colocar um bannerzinho, deixando aí para todo mundo que quiser, né, quiser conhecer, quiser mandar alguma mensagem para a gente tem grupo de radiação, a gente tem mocidade espírita, a gente tem um monte de atividades e pode interessar alguém, né? E a gente pode até responder por WhatsApp, se a pessoa quiser. No próximo estudo a gente coloca aí. Uhum. Então, vamos orar. Vamos agradecer aos espíritos mentores desse grupo de estudo, agradecendo também aos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela organização dos trabalhos, e agradecendo a Deus, Pai misericordioso, pelo nosso dia, pela nossa vida, agradecendo a Jesus pelo seu amor, agradecendo a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos, pelo amparo. Que a Mãe Santíssima possa abençoar os lares de todas aquelas pessoas que irão assistir esse estudo no canal do YouTube. E que nós possamos estar novamente aqui, na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo dessas obras de Leon Denis, a quem imensamente agradecemos também. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.